Graça e paz, se você chegou até aqui hoje, não foi por acaso. Talvez você esteja vivendo um tempo em que você olha para si mesmo e pensa, eu estraguei tudo. Talvez você tenha prometido coisas a Deus, talvez você tenha prometido fidelidade, prometido constância, mas falhou. E hoje nós vamos falar sobre Pedro, um homem que amava Jesus, mas caiu. Um homem que caminhava com Cristo, mas o negou. E ainda assim foi chamado de volta pela graça. E o tema do nosso estudo de hoje é o recomeço de Pedro, quando a graça te chama de volta. E você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Aproveita já, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem do Senhor. Aqui, todos os dias, nós buscamos ao Senhor através dos nossos devocionais, através de estudos mais profundos. Então venha fazer parte da nossa família do Café, Oração e Devocional. Mas antes de falarmos da queda, precisamos lembrar quem Pedro era. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, do verso 18 até o verso 20. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes, segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Pedro foi chamado enquanto trabalhava. Jesus não o encontrou perfeito. Jesus encontrou um Pedro, um homem comum, impulsivo, intenso, verdadeiro. Pedro foi aquele que andou sobre as águas, foi aquele mesmo que declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi esse Pedro que declarou, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro amava Jesus, mas amava com as suas próprias forças. Vamos ler agora Mateus capítulo 26. Mateus 26, dos versos 33 até o 35, que diz assim, 33, Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos os homens se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus, na verdade eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Pedro não estava mentindo. Ele realmente acreditava que ele conseguiria. O problema de Pedro não foi amar demais, não. O problema foi confiar demais em si mesmo. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Agora eu consigo, agora vai ser diferente. Mas sem perceber, estamos tentando viver a fé na força do braço. Vamos ler agora Lucas capítulo 22. Se você puder, acompanha comigo. Lembrando que a minha Bíblia é a versão, não sei se vocês vão conseguir ver, versão King James.
Então vamos lá, Lucas capítulo 22, dos versos 54 até o verso 62. É bem importante a gente ler essa passagem completa. Então, tomando-o, levaram-no e o trouxeram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Aqui a gente está falando de Jesus, né? Quando foi capturado. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo e olhando-o seriamente, disse: Este homem também estava com ele. E ele negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles? E Pedro disse: Homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro homem com confiança afirmava, dizendo: Com certeza este indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse: Homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Imagina esse olhar. Nossa, eu chego a arrepiar. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. 3 negações. Não foi uma queda repentina. Foi um processo. Primeiro, ele seguiu de longe. Depois, se assentou entre estranhos. E por fim, Pedro negou a Jesus. E vamos ler no verso 62 de novo, né? E Pedro, saindo, chorou amargamente. Não foi apenas vergonha, foi a dor em perceber: eu não sou quem eu pensei que era. E depois da queda, Pedro não correu para Jesus, ele se afastou. Pedro sempre foi um homem de atitude, de pulso firme. Ele sempre foi um homem que gostava de liderar, tomava a frente nas situações mais confrontadoras, principalmente quando era uma questão de defender Jesus. Tanto que quando os soldados chegaram, né, para prender Jesus, o que Pedro fez? Pedro pegou a sua espada e cortou a orelha lá do soldado para defender Jesus. Esse era o Pedro que a gente conhecia. E depois do ocorrido, depois que Pedro negou a Jesus, o seu coração ficou tão dilacerado que ele se fechou. E depois, quando ele ficou sabendo que Jesus havia ressuscitado, ao mesmo tempo que ele ficou feliz, ao mesmo tempo ele ficou triste, ele sentiu vergonha. A dor da culpa falou mais alto. E a partir daí, aquele Pedro que tomava as decisões antes de todo mundo, ele passou a pôr o pé no freio. Quando a notícia correu que todos os apóstolos correram lá para ver, ele foi também, mas só que ele ficou mais na retaguarda. Ele não tomou mais nenhuma decisão de ir na frente. Ele sentiu vergonha, ele se sentiu indigno, ele se sentiu pequeno. Porque a culpa faz isso. A culpa nos faz pensar que não somos mais merecedores do amor de Deus. A culpa nos faz sentir indignos. A culpa, o remorso,
nos faz sentir tão pequenos que nos faz pensar que Deus não vai nos querer de volta. Muitas vezes, eu já escutei muito isso, pessoas que estão afastadas do Senhor e às vezes elas pensam assim: eu preciso voltar para os caminhos do Senhor, mas eu preciso me consertar antes, eu preciso de parar de fazer isso que está errado para eu poder voltar ao Senhor. E a palavra diz que não, a palavra diz: venha como você está, venha sujo, venha todo cheio de pecado, não tem problema. Eu estou de braços abertos para receber você. Quem vai te limpar não é você, quem vai te limpar sou eu, o Senhor. Venha, meu irmão, do jeito que você está. Talvez hoje você esteja assim, você ainda crê, mas você não se sente tão merecedor mais, você se sente distante, ainda ama, mas acha que perdeu o lugar. Vamos ler agora João no capítulo 21. João 21, a partir do verso 1, que diz assim: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas, vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Verso 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Se fosse numa outra época, Pedro teria corrido ao encontro de Jesus, mas não. Ele cingiu-se com a sua capa, se escondeu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando-a com a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Enquanto os outros estavam lá pertinho de Jesus, o que Pedro fez? Voltou lá para o barco para puxar a rede. Esse não era o Pedro que a gente conheceu. Disse-lhes Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes?
E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Imaginador. E ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito na terceira vez: tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. A gente pode ver aqui que Jesus não confronta Pedro em público. Primeiro, ele prepara uma refeição. A graça começa na mesa. E 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? Não para humilhar, mas para restaurar. Cada pergunta cura uma negação e cada resposta reconstrói o coração. Jesus não virou para Pedro e disse: Pedro, você me decepcionou. Não, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. A graça não somente perdoa, ela devolve propósito. Pedro não foi descartado, Pedro foi restaurado. Talvez, meu irmão, você tenha caído, talvez você tenha negado com atitudes, talvez você tenha desistido de si mesmo, mas hoje a graça te chama de volta, não para o passado, mas para um novo começo. Agora, se você puder, feche os seus olhos. Vamos orar? Pai amado, obrigada por tua fidelidade, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque a tua graça é suficiente para nós. Senhor, nós entregamos nossas quedas, nós te entregamos o sentimento de derrota, de abandono. Cura o coração que chora amargamente, assim como o Senhor fez com Pedro. Chama-nos de volta. Preenche o vazio em nossa alma, que somente o Senhor é capaz de preencher. Abençoe essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor. Cura, restaura, preenche, Pai. E essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, o seu Filho amado. Amém. E que a graça que restaurou Pedro, restaure você também. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o nosso próximo encontro.